Mas, para vocês entenderem, em 30, os bloqueios do Alexandre às minhas redes sociais ocorreram no dia 30 de dezembro de 2022, os primeiros bloqueios. Naquele momento, eu tinha aproximadamente, grosso modo, 900 mil pessoas no Instagram, 1.400.000 pessoas no Twitter, algumas centenas no Facebook, TikTok, embora eu não fizesse dancinha, também tinha algumas dezenas de milhares no TikTok, Telegram, tinha uma rede no Telegram com algumas centenas de milhares também, e que mais? E o YouTube, claro, meu canal do YouTube com 1,1 milhão de inscritos. 1,1 milhão de inscritos. Obviamente, são estes números que permitem que eu continue fazendo jornalismo. Eu digo que eu tenho um custo de oportunidade alto, porque eu abri mão de uma carreira empresarial bem-sucedida para me dedicar exclusivamente ao jornalismo. E fiz isso por uma questão de chamado, né? Hoje, eu confesso que a cada momento a minha família insiste para que eu volte à vida empresarial, mas eu explico para vocês, é muito difícil para mim, apesar de financeiramente ser muito melhor, é muito difícil para mim. É muito difícil eu abrir mão de um chamado. É muito difícil eu voltar a tocar uma empresa de produtos de varejo. Não tem nada de errado nisso. Mas eu penso muito na parábola dos talentos, que está na Bíblia, nos Evangelhos, acho que no Evangelho de Lucas, talvez. Ninguém vai me corrigir aqui no chat se não for o de Lucas, mas eu acho que é. Onde Deus fala que você vai ser responsabilizado pelos talentos que você recebeu e será cobrado pelos talentos que você recebeu. Deixa eu interromper o seu vídeo só um pouquinho, mas é porque em dezembro fez um ano que as minhas redes sociais foram bloqueadas no Brasil, que todas as minhas contas bancárias foram congeladas, que meu passaporte foi cancelado e que uma multa foi imposta a mim por cada vez que eu falar. E tudo por ordem do Alexandre. Mas até hoje eu não recebi nenhum tipo de comunicação e nem sei do que eu sou acusado. Mas você pode acessar o meu conteúdo através da minha rede do Locals, que é uma rede social gratuita e livre, americana. Lá você pode escolher, inclusive, se você quer me apoiar com uma pequena quantia por mês para garantir que eu continue fazendo jornalismo independente e você vai acabar tendo acesso a vários conteúdos exclusivos. Tem um cupom de desconto disponível aqui para você na descrição. E desde já eu te agradeço por dar voz a quem te dá voz. E eu coloco a minha vida dessa forma. E Paulo também diz em Romanos, São Paulo, ou Paulo de Tarso para alguns, diz no livro de Romanos que uma vez que você opta por seguir Jesus Cristo, você vira escravo da justiça. Então, eu abro mão de um custo de oportunidade muito grande para poder exercer a minha profissão como jornalista. E eram esses grandes números que permitiam que eu continuasse pagando as contas de casa e etc. Graças a Deus eu tenho uma boa condição financeira, mas eu não sou um empresário mega bilionário. Então, eram esses grandes números que permitiam que eu fizesse jornalismo. Quando eu tomei a decisão de falar as coisas que eu falava, e houve uma discussão entre os jornalistas que vocês acompanham, de que alguns resolveram tirar o pé. E o grau mudou. Então tem alguns caras que são excepcionais, mas que você vê que eles não estão no aproveitamento. Não vou citar nominalmente para não gerar constrangimento. Mas tem alguns caras que você vê que eles eram absolutamente gênios, são absolutamente gênios, tem comentaristas muito competentes, mas que eles estão operando a 30% da capacidade deles. Tem outros que estão operando a 70%, 80%. Tem outros que têm bons contatos, até bons trânsitos, boas relações e são mais blindados, que podem falar um pouco mais. Mas, de um modo geral, houve uma decisão, houve uma discussão sobre se era para tirar o pé ou não. E eu optei por não fazê-lo. O Fiuza foi um também que optou por não fazê-lo. A gente optou por falar as coisas como elas são integralmente. E quando eu tomei essa... Eu posso falar por mim, acho que o Constantino é outro que dá para falar por ele também.
Quando nós tomamos essa decisão, eu vou falar só por mim, porque eu não quero correr o risco de ser impreciso aqui. Quando eu tomei essa decisão, eu sabia exatamente o que iria acontecer. Então, eu tive uma surpresa de que meu aniversário era dia 29 de dezembro, dia 30 eu estava de férias com a minha família numa montanha, isolado, e o Alexandre bloqueou minha. Eu falei, pô, mas ano novo, achei que você fosse me bloquear lá para janeiro. Mas nós sabíamos, eu sabia que ia sair da Jovem Pan, eu sabia que as minhas redes iam ser bloqueadas, então foi uma decisão consciente. E eu falei, olha, a única alternativa, uma vez que eu tome essa decisão, é partir para o modelo de assinatura, onde eu vou estabelecer um canal direto com aqueles que acham que o meu trabalho deve continuar. E é claro que é frustrante você observar esses números que eu tinha, volto a dizer, milhões nas redes sociais, quase cerca de 5 milhões de pessoas. Claro que tem pessoas que estavam em todas as redes, então não é esse o número, mas quase 5 milhões de pessoas nas redes sociais. Um programa que tinha tanta audiência quase quanto o Tucker Carlson Tonight nos Estados Unidos. Líder de audiência, era o programa que eu fazia, que era o Pingos nos Is. Herdei uma ótima audiência da turma que veio antes de mim lá, do qual eu participei de várias edições, mas aquela bancada excelente que tinha Ana Paula Henkel, minha amiga querida, que eu admiro demais, Augusto Nunes, colega, companheiro de bancada, fez 62 minutos comigo, craque do jornalismo, Fiuza, um monstro, um intelectual, e o Zé Maria Trindade. Tinha Cris Gremel também, outra amiga querida. Então, um grupo que formou um programa que eu herdei, mas que, graças a Deus, a gente tinha consegui manter uma audiência, e mudei até o formato do programa para minha personalidade um pouco, e era um sucesso absolutamente incrível. Então, isso é algo que nenhum outro jornalista de esquerda, tem outros caras na direita que conseguiram números iguais, que fizeram trabalhos incríveis, alguns desses que eu citei, que hoje estão na Revista Oeste, que faz um trabalho espetacular, outros, como o Pavinato, que veio depois de mim, nós convivemos durante um tempo, mas ele veio depois de mim no Pingos e também fez um trabalho incrível, mas nenhum jornalista de esquerda consegue esses números. A Natuza Neri não consegue esses números. Sei lá, eu não sei o nome dessas pessoas. Eliane Cantanhede, sei lá, essas pessoas que falam essas porcaria aí. Eu já falei para vocês, todas essas pessoas, para mim, são a mesma. São a mesma. Todas essas jornalistas, esses jornalistas, aquele outro que tem cara de frouxo, como é o nome dele? Camarote. Tudo isso, para mim, é a mesma pessoa. Eu digo assim, que é a mesma pessoa porque muda o invólucro, mas o espírito que os possui é o mesmo. A possessão ideológica que eles sofrem é a mesma. Por isso que eles falam a mesma coisa. Então, assim, como é o nome? Tem uma que é bonitinha, Andréa Sadia, eu acho que é bonitinha, mas muda a caixa, mas o conteúdo é o mesmo. Essas pessoas não conseguem isso. Elas estão na Globo News, com tudo. Abre uma live e não dá ninguém. Eu me lembro de um programa que tinha a Vera Magalhães, um cara que eu considero muito, que estava na Band News, e o Eunuco Invertebrado, que estava na época, não me lembro mais, que na CNN Brasil. Se eu olhava o programa, dava 3 mil visualizações no total. Tem agora, nesse momento, deixa eu olhar aqui, alguma coisa como 5 mil pessoas nos acompanhando, ao vivo, simultaneamente. Então, esses caras não conseguem isso. E dá uma frustração, claro, competir na minha profissão com eles em condições absolutamente desiguais. Isso é uma sacanagem. É claro que é uma sacanagem. Para você transformar o seu conteúdo em um produto que seja comercializável, nós somos capitalistas, nós somos a direita, nós achamos bonito ganhar dinheiro, não feio. Então, para você, tudo que prospera é o que é financeiramente viável. Não é ONG. Tudo que prospera. ONG, inclusive, geralmente, quando você vira ONG, é esquema para bater carteira de algum trouxa. Não existe almoço grátis. Então, para transformar conteúdo em produto, tem investimento. Quantas luzes vocês acham que eu tenho nesse estúdio? Microfone, câmera profissional. Na verdade, a gente tem 2 câmeras aqui. Acústica,
todo o sistema de operação, assinatura do StreamYard, todos os sistemas de disparo de e-mail, de MailChimp eu gasto R$2.000 e poucos de disparo de e-mail. Imagine, tudo isso tem um custo. E você, é óbvio que é frustrante competir com esse bando de bosta que ninguém quer assistir e que só conseguem se manter no ar porque os tiranos têm uma relação incestuosa com eles. Então é claro que eu fico abatido financeiramente, fisicamente e em momentos fico triste. Não pensem porque é porque minha tristeza se transforma em raiva. Isso é da minha personalidade. Eu sou o sujeito que você bate, eu não caio chorando no chão. Eu vou te arrebentar de volta. E é assim com tudo, eu sempre fui assim na minha vida inteira. Mas é claro que depois de você tomar 50 pancadas, você se sente, em alguns momentos, abatido. O tamanho do prejuízo financeiro. Hoje, minha vida custa X, eu arrecado com jornalismo X sobre 2, metade. E quando você olha, eu falo para vocês, o que dá certo é o que prospera. Então, quando vocês olham os números dos Estados Unidos, peguem, por exemplo, o Tucker Carlson. Tucker Carlson ganhou 25 milhões de dólares. Tem gente que brinca, Paulo, você é o nosso Tucker Carlson. Eu agradeço, eu acho Tucker Carlson, honestamente, eu acho Tucker Carlson muito melhor do que eu. Me espelho em várias coisas que ele faz. Mas ganha 25 milhões de dólares. O Ben Shapiro ganhou 20. O Steven Crowder ganhou 17 no ano passado. Um ano. Milhões de dólares. O Daily Wire prospera. E por que a gente não prospera? Por dois motivos. Primeiro, porque eles não deixam. Segundo, porque o brasileiro ainda não tem o mesmo espírito do norte-americano de entender que ele precisa, e óbvio, a sociedade brasileira é mais pobre, né? Mas se você fosse transmitir, aqui, os meus colegas economistas vão me matar para fazer essa conta, mas se você fosse transferir para reais, nomes como Rodrigo Constantino, como etc., deveríamos estar ganhando milhões de reais. O Fio Diário deveria ser uma plataforma com milhões de reais. E isso é interessante, porque tem um otário aqui no chat falando: o ministro Alexandre de Moraes vai prender você. Entendam, ele faz isso porque ele não pode me prender. Você acha que se ele pudesse me prender, ele já não tinha me prendido? Deixa de ser burro. Deixa de ser burro. Ele faz tudo isso porque ele não consegue me prender. Ele não conseguiu prender o Alan dos Santos. Sabe por quê? Porque todos os pedidos de extradição do Alan dos Santos foram negados. E ele sabe que não há conduta criminosa da minha parte. Então ele não consegue sequer remeter um processo. Por isso que eu nunca recebi nada. Eu nunca recebi nada. Existe um procedimento que se chama carta rogatória, que eu não tenho como escapar. O Brasil tem acordo de cooperação com os Estados Unidos. Então, ele poderia ter mandado uma carta rogatória, poderia ter mandado me intimado para depor, me intimado para responder, ou se houvesse crime, mas aceitado uma denúncia, me denunciado para o Ministério Público, PGR, e ele aceitado uma denúncia contra mim, teria mandado carta rogatória, eu responderia aqui nos Estados Unidos. Não existe esse negócio de que nos Estados Unidos você está livre, não. O que você está livre é de maracutaia jurídica, que é o que o Alexandre faz. Maracutaia jurídica. E é por isso que ele não pode me prender. E é por isso que então o que ele faz? Já que ele não pode me prender, já que ele não pode prender o Alan dos Santos, o que acontece é que ele quer que a gente desista. E eu não desisti. Reparem, eu comecei tudo de novo no ano passado. E aí, olha que interessante, eu descobri essa rede, que é o Locals. Me deram até uma garrafinha, que bonitinho. Eu descobri essa rede, que é o Locals. Fiquei amigo deles. E lá nós construímos, neste momento, vou olhar aqui a atualização, caramba, 67 mil pessoas membros do Locals, só no meu Locals.
Foram para lá o Constantino, a Ludmilla, o Alan, etc. O YouTube, nós fizemos um canal do zero. Na verdade, um grupo de apoiadores fez o canal para mim e gentilmente me permite que eu transmita live de lá, que é o canal que hoje é o Paulo Figueiredo Show, que eu repito, deve sair do ar, e nós criaremos um novo canal. Um Instagram que já estava com 370 mil pessoas, e Twitter a gente fez 2. Fizemos um, eu digo fizemos porque fomos eu com vocês. Fizemos um com 170 mil, que bateu 172 mil em 48 horas, e o outro que estava, na verdade fizemos 3, outro que fizemos e estava com, sei lá, 65, 70 mil, e além disso, fizemos um também que durou 5 ou 6 horas, e esse foi muito interessante. Porque o que determinou o Alexandre agora? De novo, eu não tenho acesso a nenhuma ordem, tá, gente? Isso é o que eu fico sabendo. Então, o que ele determinou? Ele determinou o bloqueio de todas as minhas redes. Eu recebi até e-mail do Getter, que eu nem operava mais, não sabia nem que existia ainda, determinando o meu bloqueio. No Locals, ele determinou o bloqueio do realpfigueiredo.locals.com, e é importante dizer que o Locals não se curvou ao Alexandre. É que o Alexandre consegue ele mesmo bloquear endereços, realpfigueiredo.locals.com. Eu simplesmente mudei o meu endereço para pfigueiredo.locals.com e está lá. Você, inclusive, pode acessar o Locals com as notícias todas que eu coloco de graça, artigos, etc. E tem conteúdo exclusivo para os meus apoiadores, e lá você pode me apoiar. Então, o Locals está funcionando absolutamente normal. E o que é legal do Locals? Eu tenho o e-mail dessas 67 mil pessoas, quase 68 agora. Então eu posso mandar um e-mail para elas dizendo, olha, esta é minha nova rede. Eu tenho o e-mail de todas elas. As pessoas que estão... Está no meu link, no link aqui na descrição, tem também um lugar que tem todas as minhas redes. E tem a minha rede de WhatsApp, minha comunidade de WhatsApp. Lá você também vai receber todas as minhas redes. Então, vai ser isso. Ele vai derrubar e eu vou construir outra imediatamente. Então, ele derrubou, eu fiz um Twitter. Esse novo Twitter, em acho que 3 horas, já tinha batido 10 mil pessoas. Ele fez um novo, ele derrubou meu Instagram. Eu fiz um Instagram tem alguma coisa como 1 hora, um pouco mais de 1 hora, e está com já 21.500 inscritos. Você pode entrar aqui, ó, Real P Figueiredo 04. Quase 22 mil inscritos já, em pouco mais de 2 horas. Então, assim, não adianta. Não adianta, Alexandre. Nós não vamos desistir. Eu não vou desistir. Eu cresci, entenda do que eu sou feito. Eu cresci assistindo rock. Esse era o meu filme de inspiração. Eu cresci lendo Batman, eu cresci lendo Super-Homem, eu não cresci lendo essas porra de soja que negócio assiste hoje em Netflix, não, porra. O que é a história do rock? Pega o Rock 4, que é o meu predileto. O cara luta contra um gigante muito maior que ele, que matou o cara que era amigo dele, e ele sabe que o cara é melhor que ele, o cara tá todo ilegal, cheio dos esteroides, que eu sei que você também tá, mas tudo bem, aí tamo junto. E o cara apanha, cai no chão, toma porrada, e ele levanta, e no final das contas, ele vai desferir o soco mais poderoso. E é isso que vai acontecer. Todos os dias em que eu me sinto abatido, quando vem e eu consigo botar 21 mil pessoas, um estádio de basquete, dentro do Instagram em 1 hora, que nenhum de vocês conseguiria, que o seu presidente faz uma live e não consegue botar, que eu boto 7.500 pessoas assistindo o programa, todas as vezes que eu faço isso, o meu espírito se renova. Mais ainda se renova quando as pessoas resolvem falar assim, a luta desse cara é a luta. Eu vou apoiá-lo. E aí você pode
Tem um link aqui na descrição para você me apoiar com $5 por mês. Tá aqui na descrição, a partir dos primeiros 3 meses, depois vai para 7. Um lanche do McDonald's, para você me apoiar, para que eu continue fazendo o que eu estou fazendo.